Jornal da RBS, oferecimento Primorosa Fiat, a maior oficina do Brasil. Veja agora no Jornal da RBS. Termina o sequestro das 2 mulheres em Pelotas e a polícia prende os assaltantes. O goleiro do Caxias sofre traumatismo craniano no jogo contra o Inter em Porto Alegre. E os gaúchos avaliam os 100 dias do Plano Collor. Boa noite. Terminou a greve dos petroleiros da refinaria Alberto Pasqualini de Canoas. A decisão foi tomada no fim da tarde em assembleia da categoria. Os petroleiros estavam em greve há uma semana em protesto pelas demissões anunciadas pela Petrobras. Confira agora um resumo dos fatos que foram notícia nesta sexta-feira. Centenas de pessoas trabalharam durante todo o dia no resgate às vítimas do terremoto que aconteceu ontem no Irã. Até agora, 40 mil pessoas morreram. Empresários franceses e representantes do governo do estado se reuniram em Porto Alegre para negociar investimentos na área de energia. 2 assaltantes mantiveram como reféns 2 mulheres numa casa no centro de Pelotas. A polícia cercou o local. O presidente Fernando Collor reuniu o ministério para fazer uma avaliação dos primeiros 100 dias do governo. Em cadeia de rádio e televisão, o presidente pediu que empresários e trabalhadores ajudem no combate à inflação. Realidade, crescimento, queda da inflação, desemprego. Esses foram alguns dos termos usados hoje por lideranças políticas, econômicas e dos trabalhadores para avaliar os 100 dias do Plano Collor. Abrem-se boas perspectivas, no sentido de que nós possamos fazer correções necessárias na vida da educação brasileira. Tivemos 100 dias que para mim no Ministério não são 100, são 70, já que eu tive 30 dias no hospital. Mas apesar disso eu creio que nós já temos um acervo de realizações e uma série de diretrizes implantadas ou em implantação que demonstram claramente que o programa do Brasil Novo, como um todo, e particularmente na área da educação, veio para ser menos uma promessa e muito mais uma realidade. Muita expectativa, alguma frustração, alguns tropeços compreensíveis, outros mais sérios, especialmente na relação com os outros poderes da República. 2 lições que eu imagino foram aprendidas: a votação da 185 no Congresso e da 190 no Supremo. E uma expectativa minha de que o governo, com a legitimidade que traz das urnas, conviva com os outros poderes legítimos, porque todos nós temos a mesma missão de servir ao país. A inflação caiu realmente de 84% para 10%. Mas, de outra parte, um aspecto altamente preocupante. Qual é o custo social disso? Essas arbitrariedades, inconstitucionalidades, o custo social dessa queda violenta da inflação. Os descamisados continuam sem camisa e os descalços continuam de pé no chão. E há uma grande recessão, uma dificuldade, aumentando a cada dia o desemprego, tendo em vista que não se consegue as negociações com os empresários. Pelo lado real da economia, os resultados desses 100 dias eram os esperados. A bala do governo Collor acertou de frente o sistema financeiro, o sistema de poupança. E como o consumidor agora não confia mais na poupança e não vai confiar tão cedo, o dinheiro que ele recebe, ele gasta em bens de consumo. É por isso que o Brasil hoje está dividido em 2. Os setores de bens de consumo funcionam em ritmo intenso e os setores que vivem de construção de máquinas, que vivem de ideia de longo prazo, estes sim funcionam em capacidade ociosa. E como a inflação não se alimenta de coisa boa, ela se alimenta de moeda má. Agora que a liquidez já voltou a ser aquilo que praticamente era antes do Plano Collor, exceto para os poupadores, a inflação volta a se alimentar de moeda indexada. 0 Hora deste sábado publica uma pesquisa de opinião pública sobre os 100 dias do governo Collor. E agora as informações do mercado financeiro.
As cotações do ouro e do dólar no paralelo permaneceram estáveis nesta sexta-feira. A taxa do over subiu e as bolsas de valores fecharam em alta. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,31%. A do Rio de Janeiro também operou em alta, 0,40%. A Bolsa de Valores do Extremo Sul fechou em alta de 0,50%. No mercado aberto, o rendimento bruto do over ao mês ficou entre 12,60% e 13,40%. As taxas de juros praticadas com CDB de 31 dias ficaram entre 300% e 320% ao ano. O mercado do ouro fechou estável. O grama ficou em 960 cruzeiros. O dólar comercial foi operado entre 57 cruzeiros e 50 centavos para a compra e 59 cruzeiros e 50 centavos para a venda. No paralelo, o dólar foi operado entre 85 cruzeiros para a compra e 89 cruzeiros para a venda. O BTN fiscal desta segunda-feira vale 46 cruzeiros,2705. A variação foi de 0,5248%. Roberto, o mercado financeiro comemorou hoje os 100 dias do Plano Collor? Olha, para te falar a verdade, Cláudio, não teve grandes razões para comemorações, mas de qualquer forma também fez a sua avaliação. De qualquer forma também, quando nós observamos a existência do Cruzeiro, e isso só existiu a partir do dia 19, porque os mercados só abriram a partir daí, a grande evolução foi feita justamente em cima da grande derrocada também das cotações de todos os diferentes ativos. As bolsas despencaram, o ouro despencou, o dólar também despencou, tudo por falta de liquidez. Na medida em que o mercado ia se azeitando e ganhando essa liquidez, os mercados voltaram, mas praticamente voltaram aos níveis que estavam quando nós tínhamos ainda uma moeda chamada Cruzado Novo. E agora o que a gente pode fazer em termos de avaliação? Efetivamente as bolsas têm sido altamente prejudicadas, mas eu acho que no contexto geral, a grande recuperação dos mercados, onde a bolsa também registrou uma recuperação de 114% no mês passado, olha, no mês anterior, já agora nós podemos admitir que estamos vivendo uma época nova, onde a perspectiva de uma liquidez mais forte pode trazer para o mercado, quem sabe, a grande oportunidade de novo para os mercados de risco. E aí também se insere o mercado de ações. Canais. Mais de 1.500 pessoas desaparecem por ano em Porto Alegre. Em Pelotas, a polícia prende os assaltantes que invadiram uma casa e mantiveram 2 mulheres como reféns até agora à noite. Veja a seguir. Abrindo a porta da loja da Primorosa Fiat, você aplica seu dinheiro na única poupança que foi liberada pelo governo, o consórcio. A equipe de vendas especializada em consórcio nacional Fiat da Primorosa vai ajudar você a abrir a porta de um Uno, uma Elba ou um prêmio zerinhos. Disque 422388 e abra esta porta. Primorosa Fiat, de portas abertas para você fechar negócio. Tecidos da melhor qualidade pelo menor preço, só no Rei dos Tecidos. Rei dos Tecidos não engana ninguém, só anuncia porque tem estoque para pronta entrega. 10% do estoque com promoção diária. Só quem tem a maior variedade pode vender mais barato. Rei dos Tecidos, a Casa da Costureira, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O Le Club revive as músicas da década de 60 com Renato e seus Blue Caps, nesta sexta e sábado. Le Club, informações fone 255222. A Lira está com uma promoção que é uma beleza. Durante esta semana, na compra de uma meia Lira, você ganha de presente uma meia Lollipop. O kit da Neoform tem 53 embalagens para você congelar uma infinidade de alimentos. E junto você ganha um porta-cartelas com a primeira ficha da série Dicas para Congelar. O kit para congelar da Neoform você encontra no supermercado de sua preferência. Neoform. Novos tempos. Novas formas. O desaparecimento de pessoas. Um grupo de colegas do menino Alain Rômulo da Silva fez uma manifestação nesta sexta-feira no centro de Porto Alegre.
Eles pediam mais segurança, que a polícia resolva o caso de Alan. O menino desapareceu na sexta-feira passada, quando brincava em frente da casa dele no bairro Navegantes. De acordo com dados da polícia, nos últimos 3 anos, desapareceram 3.433 pessoas em Porto Alegre. A polícia registra por ano mais de 1.500 casos de pessoas desaparecidas em Porto Alegre. Difícil é saber quantos destes casos foram resolvidos. Alguns desaparecidos voltam para casa e a polícia nem chega a ficar sabendo porque as famílias não comunicam. Outros nunca foram localizados, mas o trabalho de investigação não para. É o caso de Alan Rômulo da Silva, de 10 anos. Ele está desaparecido há 7 dias. Hoje, colegas de Alan e até professores fizeram uma manifestação na Esquina Democrática, no centro da cidade, para pedir mais segurança e solução para o caso. Nós pretendemos sensibilizar a comunidade em geral, as nossas autoridades. É um grito de socorro nosso para que ajudem-nos a encontrar o Alan. A cadeira dele está vazia na escola. Por enquanto, a polícia tem nas mãos um suspeito, o papeleiro José da Silva. Ele foi encontrado no supermercado com um menino bem vestido. O seu José da Silva, nosso papeleiro, é uma pessoa ébria, e as informações que ele nos traz, é de difícil entendimento. Entretanto, não podemos descartar, haja vista a existência de uma testemunha que ouviu um menino semelhante ao Alan. O menino Alan Rômulo da Silva mora nesta casa no bairro Navegantes. Na sexta-feira passada, 1h da tarde, ele desceu para brincar aqui na calçada, onde foi visto pela última vez. Os pais estão inconformados. O telefone não para de tocar. São pistas e palavras de conforto de amigos e parentes. Entre os telefonemas, 4 foram anônimos. Os pais suspeitam que o filho foi sequestrado. Foi anteontem que a gente recebeu 2 telefonemas assim muito rápido, inclusive dava a impressão que era a voz de criança, falando, dizendo é da casa do Alan Rômulo, ele está raptado. E depois o segundo, e logo desligo, e o segundo perguntaram se era da casa do Alan Rômulo, e que era... Ele está conosco. Na hipótese do seu filho estar com alguém, o que a senhora diria para esta pessoa? Eu diria assim, né, que a gente está sofrendo muito. O que a gente pede que devolva ele ou que se comunique com a gente, né, para a gente chegar num acordo, porque a gente quer ele de volta. Todo mundo está sofrendo muito. Meu marido é hipertenso, meu sogro é cardíaco, acabou de sair do hospital. Então a gente está sofrendo muito. Então a gente pede que quem estiver com ele, que devolva ele, que se sensibilize com o nosso sofrimento, não é? Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro de Alan pode ligar para os telefones 43 48 20 ou 43 08 71. Procurar o Juizado de Menores ou qualquer delegacia de polícia. E a polícia prendeu agora à noite os 2 assaltantes que sequestraram 2 mulheres hoje em Pelotas. O sequestro durou quase 12 horas. No início da noite, quando a família da professora Maria Lúcia Dias entregou aos assaltantes 500 mil cruzeiros, armas, munição e um carro, eles saíram da casa com as reféns. Quando o carro partiu, houve troca de tiros. Os sequestradores, juntamente com os reféns, saem fortemente armados, se dirigem em alta velocidade. Primeiro tiro, deu para ouvir o primeiro tiro. Aí está a presença da Polícia Civil, que sai atrás dos sequestradores, e a perseguição também acontece neste momento. Os assaltantes pegaram a BR-116 em direção a Jaguarão, caminho mais curto para chegar ao Uruguai, mas encontraram a ponte interditada por barreiras policiais. Quando tentaram voltar, colidiram com um Fusca da PM. Foi quando trocaram as 2 reféns por um policial militar, que foi dirigindo o carro para os assaltantes. Mas eles rodaram pouco, porque em Pedro Osório a polícia conseguiu prendê-los. Neste momento, os 2 assaltantes estão no Centro de Operações da Polícia Civil prestando depoimento. Os partidos políticos finalizam os acertos para as eleições deste ano. E a lei salarial só entra em votação no Congresso na semana que vem. Veja a seguir. Turbogás Cofap. Conforto nas retas, segurança nas curvas.
Os outros são um desastre. Turbogás Cofap, o melhor amigo do carro e do dono do carro. Por toda parte, as pessoas estão descobrindo as vantagens de alugar um carro. Através da locadora, que oferece os melhores serviços. Tem reserva computadorizada, rede de atendimento em todo o país, carros sempre novos de todas as marcas e modelos. E a estrutura do Grupo Varig. Interlocadora, sua melhor opção em mais de 130 cidades. A Lira está com uma promoção que é uma beleza. Durante esta semana, na compra de uma meia Lira, você ganha de presente uma meia Lollipop. Todo mundo tem uma casa. Todo mundo gostaria de ter uma bela casa. Veja esta oferta Bela Casa. Conjunto estofado, 3 e 2 lugares, Marcelo em tecido. Bela Casa, na Barão do Amazonas, Oswaldo Aranha e Sertório. Eu não sou super-herói, mas eu sou super exigente. Super Plano de Saúde Golden Cross. Médicos particulares, cobertura completa em todos os hospitais e a Super Rede Golden Cross no país inteiro. Super Plano de Saúde, o plano insuperável. Discreto. Marcante. English Lavender de Atkinsons. Para homens com futuro brilhante. A votação da lei salarial em Brasília. O Congresso deverá votar na quarta-feira que vem o projeto de política salarial elaborado pelas lideranças partidárias. Para forçar a votação, a oposição vai adotar uma estratégia. Só vota a lei de diretrizes orçamentárias depois de votar a política salarial. É o último instrumento que nós dispomos para forçar as lideranças ligadas ao governo a concordar com a negociação e desenhar um projeto de reposição de perdas salariais, mas principalmente de política nacional de salários que corresponda à realidade que estamos vivendo e aos anseios da classe trabalhadora brasileira. O governo prometeu enviar na próxima semana ao Congresso uma medida provisória tratando de livre negociação e de reposição de perdas salariais. O senhor acredita que essa medida pode alterar os rumos da negociação da política salarial no Congresso? Pelo que sei, essa medida provisória não reporia automaticamente as perdas, mas apenas serviria de referencial para a livre negociação. E de resto é preciso também dizer que o indicador econômico que o governo vai adotar ninguém conhece. E se for como ele pretende, certamente ele vai fixar essas perdas em valores muito baixos. Nem como referencial poderiam servir. Então nós vamos trabalhar em cima do nosso projeto, do projeto das lideranças partidárias, que corresponde melhormente às aspirações dos trabalhadores. Quanto à medida provisória do governo, certamente ela cairá por decurso de prazo, porque nós estaremos em julho em recesso, transcorrerão os 30 dias e ele deverá reeditá-la provavelmente em fins do mês de julho. A busca da economia de mercado e da livre iniciativa são aspectos que, segundo o presidente do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, representam a modernidade. O tema estará em debate no primeiro encontro da modernidade, que acontece de 29 a 1º de julho, em Gramado. O encontro vai reunir lideranças empresariais e políticas. A angústia que nos ocorreu quando nós assumimos o Instituto Liberal era de que havia um distanciamento muito grande da sociedade com relação aos políticos com poder e alguns políticos em ascensão. Então a nossa ideia foi buscar uma aproximação com a classe política do Rio Grande do Sul, e nessa aproximação a ideia do encontro nos foi provocada pelos próprios políticos, desejando conhecer mais das coisas, como elas estão acontecendo e por que estão acontecendo. Nós pretendemos terminar o nosso encontro com um debate entre os 4 candidatos a governador. Seria o primeiro debate no Rio Grande do Sul, com a participação do plenário e dos palestrantes. 7 partidos realizam convenções nesse final de semana para definir os nomes dos candidatos às eleições de outubro deste ano. Em meio a acordos e coligações, muita coisa já está decidida, mas são os chamados grandes partidos que ainda convivem com indefinições. Confira como está o quadro sucessório até o momento. A Frente Progressista Gaúcha, formada pelo PDT, PSDB e PCdoB, vai concorrer ao governo do estado com Alceu Colares.
Para vice, o candidato é o ex-deputado João Gilberto Lucas Coelho e para o Senado, Matheus Schmidt. A Frente Popular, integrada pelo PT, pelo PCB e pelo PSB, vai disputar a vaga de governador com o deputado federal Tarso Genro. Para vice, o candidato é o agrônomo Sebastião Pinheiro. E para o Senado, o professor Delmar Steffen, ex-presidente do CEPERS. A União por um Novo Rio Grande, que reúne o PDS, PFL, PRN, PSC e PL, só tem um nome definido até agora. É o do ex-deputado Nelson Marquesan, que vai concorrer a governador. As vagas para vice e Senado continuam em aberto. O PMDB, que ainda está sozinho, não decidiu quem vai encabeçar a chapa. Para governador, o partido tem 3 nomes: os do senador José Fogaça, do deputado César Schirmer e do deputado federal Mendes Ribeiro. Para o Senado, o partido quer o ex-governador Pedro Simão. Só o PTB, que ainda negocia a possibilidade de uma coligação, não tem candidato ao governo do estado nem a vice. Mesmo assim, o partido tem um trunfo eleitoral: o deputado Sérgio Zambiase, que até agora garante que só quer concorrer à reeleição. Eu dependo também de uma disposição do Mincarone em concordar a vir a ser o vice-governador do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que meu partido tivesse o vice ou o senador. Vai ser um domingo movimentado com tantas convenções. A que mais promete é a do PMDB, que deixou tudo para a última hora para tentar compor uma candidatura de consenso que seria de Mendes Ribeiro. Só que as 2 candidaturas que estão na rua são as de César Schirmer e de José Fogaça. Mendes Ribeiro recusa-se a falar em disputa na convenção, e é por ter essa posição que neste momento o PMDB está reunido para tentar evitar que a convenção se torne uma luta partidária e, quem sabe, uma futura derrota eleitoral. Pedro Simão só disputará o Senado se Mendes Ribeiro for o candidato. Mas Ribeiro hesita por não ter uma garantia expressa de que o PMDB ficará coeso em torno do seu nome. A decisão final deverá sair nessa madrugada. Com relação aos outros partidos, a candidatura de Nelson Marquesan será homologada também no domingo. E ainda não há nomes para a vice e para o Senado, na esperança de que o fenômeno eleitoral Sérgio Zambiase se decida pela candidatura Marquesan. Só que Sérgio Zambiase cuida apenas da sua reeleição a deputado estadual, pensando na Prefeitura de Porto Alegre em 92. As candidaturas de Alceu Colares e Tarso Genro são as únicas definidas e em plena campanha eleitoral. Mas o eleitorado gaúcho só irá sentir o barulho dos discursos, dos comícios e dos trios elétricos depois da Copa do Mundo. O Grêmio empata com o Juventude, mas garante o ponto extra na rodada desta noite do Gauchão 90. E o goleiro do Caxias, Barbiroto, que sofreu traumatismo craniano, agora à noite está sendo operado no hospital da PUC. Veja a seguir.